Às vezes, é no escuro que se vê melhor. A escuridão revela-nos coisas que a luz esconde. Numa noite sem nuvens, sem as luzes das grandes cidades, as estrelas surgem-nos como joias incrustadas na colossal cúpula celeste. O inigualável espetáculo do universo revela-se diante dos nossos olhos, tentando-nos com questões sobre como tudo começou, sobre os mistérios que se escondem para além da Terra, sobre o alternar das estações, a troca dos dias pelas noites. Hoje, como pela primeira vez que o homem perscrutou o firmamento, a vastidão do céu noturno exerce sobre nós um fascínio ao qual não podemos escapar. Ao observar o céu, percebemos que a Terra faz parte de um complexo sistema em constante movimento. Não só pela sua beleza impressionante, o ser humano foi cativado pela imutabilidade das estrelas, pela repetição contínua do seu movimento, muitas vezes em coincidência inequívoca com os ciclos da natureza. Num planeta em constante mudança, as estrelas oferecem uma estabilidade difícil de encontrar em qualquer outro local. Da arquitetura à arte e à religião, as civilizações tentaram homenagear e compreender, ou pelo menos mapear o firmamento. Muito antes de perceber o movimento da Terra em torno do Sol, já marcávamos o tempo pela posição das estrelas no céu. E pouco a pouco a observação astronómica guiou a construção dos diversos calendários da humanidade. Se nos detivermos durante algum tempo, podemos ver a cúpula celeste a deslocar-se lentamente, como um todo, levando consigo as estrelas em percursos circulares concêntricos. Sabemos há muito que não é o céu que se move, mas sim a Terra que roda sobre si própria continuamente. No entanto, a ilusão é perfeita. Pela sua enorme dimensão, o movimento de rotação da Terra parece-nos lento. Mas na verdade, a superfície do planeta no Equador roda a uma estonteante velocidade de 1674 km/h. A rotação da Terra faz-se em torno de um eixo, como se o planeta estivesse fixo em dois pontos diametralmente opostos, os polos Norte e Sul. Por coincidência, acima do Polo Norte há uma estrela que, por estar na direção do eixo de rotação da Terra, fica imóvel no céu durante toda a noite, todas as noites. Independentemente de onde estivermos no nosso planeta, se a virmos, sabemos que a estrela polar nos indica sempre a direção do norte, sem falha.
estrela polar não é uma estrela especial. Na realidade, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a estrela polar nem sequer é a mais brilhante no céu. É uma estrela um pouco maior que o Sol, que está a cerca de 430 anos-luz, o que são mais ou menos 4.000 bilhões de quilómetros. O que torna a estrela polar tão especial para nós humanos é que ela está localizada exatamente na direção do eixo de rotação da Terra. Mas nem sempre foi assim, porque ao longo dos milénios o eixo de rotação da Terra varia ligeiramente de posição. Mas é justamente esta coincidência, que nós temos atualmente a estrela polar no eixo de rotação da Terra, que permitiu aos nossos antepassados definir pontos cardeais e navegar com tanta exatidão. A mais importante consequência da rotação da Terra é sem dúvida a sucessão dos dias e das noites. Devido à sua forma esférica, o nosso planeta tem sempre metade da sua superfície voltada para o Sol, recebendo a sua luz, e outra metade na sombra. Ao longo das 24 horas que a Terra demora a rodar sobre si própria, os locais que estão voltados para o Sol vão se revezando. No lado iluminado, o brilho do Sol espalha-se pela atmosfera da Terra, ofuscando em tons de azul as demais estrelas do firmamento. E é de dia. À medida que a Terra roda, esse mesmo local deixa de receber a luz do Sol e a atmosfera deixa de estar iluminada, fica transparente e passamos a conseguir ver as estrelas do céu noturno. É de noite. Ao longo da história da humanidade, a maneira mais fácil de definir um tempo médio correto foi pegar na duração da rotação da Terra e dividi-la em 24 partes iguais, que ficaram designadas por horas. O problema foi saber exatamente a duração que isso tinha. E é aí que a astronomia é crucial. Porquê? Porque através da medição do instante em que a estrela passa em frente ao telescópio, isto é, no meridiano, o meridiano, a linha máxima que passa no zénite, no ponto geográfico sul e no ponto geográfico norte, no instante em que a estrela passa nesse ponto mais alto, no meridiano, é possível definir esse instante como sendo uma hora certa. E a astronomia deu esse padrão. Foi possível catalogar a posição exata das estrelas no céu e utilizá-las então como as marcas do relógio astronómico. Daí a astrometria das estrelas foi a maneira que a humanidade teve de medir exatamente a posição da rotação da Terra em cada dia que passava. E assim se fez a medição da hora. Este observatório tinha como obrigação, todos os dias, desde que houvesse bom tempo no céu, observar o instante de passagem de 7 estrelas com posição muito bem conhecida e depois transferir esse instante para os seus relógios. Num tempo sem poluição luminosa, em que o céu enchia as noites de infinito e esmagadora beleza, os povos tinham na noite as personagens do maravilhoso espetáculo. Ao longo de gerações, no aleatório de pontos brilhantes, juntaram as estrelas em heróis e lendas, imaginaram animais e objetos de uso comum. Familiarizaram-se com o firmamento de modo a poderem guiar-se por ele. Estes desenhos ou constelações foram os primeiros mapas do céu noturno.
longe de interpretações mitológicas e já obsoletas como instrumentos de navegação ou de marcação do tempo, hoje em dia as constelações são ainda utilizadas pelos astrónomos para delimitar as regiões do céu, do mesmo modo que se delimitam os países no mapa terrestre. A comunidade científica de todo o mundo usa a mesma convenção de nomes definidos pela União Astronómica Internacional. Estes padrões que nós chamamos de constelações, na verdade, são apenas um efeito de projeção das posições das estrelas na esfera celeste. Nós temos estrelas numa constelação que podem estar muito longe e serem muito brilhantes e vê-las então com um brilho parecido a outra estrela que está muito mais perto, mas é menos brilhante. Portanto, em geral, estas estrelas não têm nenhuma relação umas com as outras. Existem algumas exceções raras, como o caso da Ursa Maior, que é um conjunto de estrelas que nasceu junto, têm mais ou menos a mesma idade e com o tempo se foi dissolvendo e agora criou essa constelação. Mas, em geral, não é isto que acontece. Em geral, as estrelas de uma constelação têm origens diferentes, têm composições químicas diferentes, idades diferentes, enfim, todos os parâmetros que possam imaginar diferentes, inclusivamente a sua massa e brilho absoluto. Se eu, aliás, me puser num outro ponto da nossa galáxia, imaginemos que estamos num planeta à volta de uma estrela que está num ponto longínquo da Via Láctea e olhar para estas estrelas, muito provavelmente não as vou sequer conseguir apanhar no mesmo campo de visão. Não as vou conseguir ver juntas de maneira nenhuma e o padrão vai ser seguramente muito diferente. A constelação de Orion é uma das mais conhecidas do céu. É tanto visível do hemisfério norte como do hemisfério sul. As estrelas desta constelação têm naturezas muito variadas e estão a distâncias completamente diferentes umas das outras. Não todas, mas várias. Betelgeuse é uma estrela supergigante vermelha que está um pouco mais de 400 anos-luz. Temos Bellatrix, uma estrela bem menos brilhante que esta, que está a 243 anos-luz, quase metade da distância, e esta outra muito brilhante a 777 anos-luz. Todas estas estrelas, ainda que estas duas brilhem um pouco mais, têm brilhos aparentes. Podemos vê-las todas a olho nu. No entanto, elas próprias têm brilhos completamente diferentes. Esta, por exemplo, é cerca de 6.000 vezes mais brilhante que o Sol, enquanto que esta é cerca de 60.000 vezes mais brilhante. A observação atenta e persistente do céu é absolutamente crucial para o entendimento do universo e para a compreensão dos movimentos da Terra onde ele se insere. A organização do tempo, em dias, semanas, meses e anos, está ancorada nas observações dos primeiros astrónomos. E esta, a calendarização da natureza, é uma das mais importantes contribuições que a astronomia deu à humanidade. É certo que não há qualquer causa e efeito entre as estrelas e as constelações que nós observamos no céu noturno e os acontecimentos do dia-a-dia. Porém, é conhecido que há uma coincidência entre a posição dessas estrelas, dessas constelações, e o movimento da Terra no sistema solar. Por isso, há constelações a que chamamos constelações de verão, há constelações a que chamamos constelações de inverno, pois só nesses períodos de tempo é que elas são observadas. Enfim, graças a esta análise, o homem rapidamente percebeu que havia um período de 365 dias que veio, no fundo, a constituir o ano. Este ciclo a que chamamos ano reflete a duração do percurso da Terra em torno do Sol no seu movimento de translação. A Terra percorre assim uma volta completa em torno do Sol em 365 dias e 6 horas. São quase 1.000 milhões de quilómetros a uma velocidade superior a 100.000 km por hora.
Por uma questão de simplicidade, e uma vez que a unidade do calendário é o dia, o ano conta-se em 365 dias, e não nos 365 dias e 6 horas que na realidade a Terra demora a completar a sua órbita. Mas então o que acontece às 6 horas que sobram de cada ano? Se não fossem contabilizadas, as 6 horas a mais de cada ano acumulavam-se, acabando por provocar um desfazamento entre as datas do calendário e os ciclos naturais. A cada 40 anos, o calendário atrasaria 10 dias. E se ao longo da vida de um ser humano o ciclo ficaria desfasado de pouco menos do que um mês, no decurso da história, a ideia de calendário deixaria de fazer qualquer sentido. A estabilidade oferecida pelas estrelas estaria a ser mal aproveitada. Por isso, de 4 em 4 anos, juntam-se as 24 horas que sobraram e faz-se um dia completo que se acrescenta ao mês de fevereiro. A estes anos que corrigem o desfazamento chamamos de anos bissextos. À medida que o planeta viaja na sua órbita, a paisagem cósmica vai mudando. Em diferentes alturas do ano, vêem-se estrelas e constelações diferentes no céu noturno, porque a nossa noite se vai voltando para partes diferentes do universo. Povos antigos procuravam no céu as constelações que indicavam, por exemplo, a altura certa para as plantações ou colheitas, ou o aproximar das migrações sazonais. Com o tempo, esse conhecimento dos ciclos anuais deu origem à definição do que hoje chamamos de estações do ano. Mas as estações do ano em nada dependem das estrelas ou da nossa posição em relação a elas. Até mesmo, ao contrário do que muitas vezes se ouve, as estações do ano não estão relacionadas com a distância da Terra ao Sol. É verdade que esta distância varia ligeiramente ao longo do ano, consequência da órbita da Terra não ser exatamente circular. Mas essa variação não é suficiente para causar diferenças climáticas tão pronunciadas como as que observamos nas diferentes estações. Temos sim estações do ano porque a Terra está inclinada em relação à sua órbita. O resultado é que os dois hemisférios ficam expostos de forma diferente à incidência dos raios solares. Entre fins de março e fins de setembro, o hemisfério norte está mais exposto ao Sol, recebendo os raios solares mais a pique e durante mais horas, o que permite um aumento de temperatura no solo. Ao mesmo tempo, o hemisfério sul recebe os raios do Sol numa direção mais oblíqua e durante menos horas por dia. A razão pela qual a temperatura se mantém mais baixa. Nesta altura temos verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Na outra metade do ano, a situação é inversa e há verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. As transições entre as estações do ano são marcadas por 4 dias especiais, separados entre si por aproximadamente 3 meses. O equinócio da primavera, o solstício do verão, o equinócio do outono e o solstício do inverno. Os equinócios são 2 dias do ano em que a duração do dia é igual à duração da noite, exatamente 12 horas. Correspondem ao pico das estações intermédias, a primavera e o outono, quando o tempo começa a mudar. O solstício de verão corresponde ao dia mais longo do ano, enquanto que o solstício de inverno assinala o mais curto. A influência da astronomia na construção do calendário não se limitou à definição dos dias e dos anos. A convenção da duração do mês e até da semana também tiveram origem na observação dos céus, desta vez das fases da Lua. A Lua tem 4 fases, cada uma com a duração aproximada de 7 dias ou uma semana, e demora cerca de 29 dias e meio a regressar à mesma fase, que é cerca de um mês. Como a Terra, também a Lua tem 2 movimentos. Um de translação, em torno do nosso planeta, e um de rotação, em que ela roda sobre si mesma. E é este movimento que permite que também a Lua tenha dia e noite. Ou seja, uma das fases está permanentemente iluminada pelo Sol e a outra fase permanece na obscuridade. E este movimento de translação estabelece a posição relativa entre Lua, Terra e Sol,
Quando a Terra se encontra entre a Lua e o Sol, nós vemos toda a sua face iluminada. Chamamos a isto lua cheia. À medida que ela vai rodando em torno do nosso planeta, passamos por um quarto minguante, até que, na altura em que ela estiver entre a Terra e o Sol, não vemos qualquer face iluminada, a isto chamamos lua nova. Se ela continuar o seu movimento, de novo começa a aparecer um bocadinho da sua face iluminada, a que nós chamamos quarto crescente, e de repente volta tudo ao início. Se observarmos a Lua ao longo dos seus ciclos, reparamos que vemos sempre a mesma paisagem lunar. Os mares da tranquilidade e da serenidade estão sempre no mesmo sítio. Ou seja, iluminada ou não, vemos sempre a mesma face da Lua. Nunca vemos a outra metade. Isto acontece porque a Lua, na sua órbita em volta da Terra e a rotação da Lua em torno de si própria se foram sincronizando ao longo dos tempos. E por isso, tem, efetivamente, sempre a mesma face voltada para a Terra. Ocasionalmente, os movimentos da Terra e da Lua em relação ao Sol proporcionam espetáculos de rara beleza. Os eclipses. Por uma coincidente conspiração entre tamanhos e distâncias que a natureza se encarregou de providenciar, o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho aparente no céu. Assim, quando a Lua se coloca exatamente entre o Sol e a Terra, o Sol desaparece lentamente num eclipse solar. Por outro lado, quando é a Terra que se coloca entre a Lua e o Sol, há um eclipse lunar. A sombra da Terra é tão maior do que a Lua que o eclipse lunar pode ser visto de qualquer parte da Terra, enquanto que o eclipse solar só pode ser visto em determinadas zonas do nosso planeta. A ocorrência do eclipse solar total ou anular é apenas observada numa pequeníssima faixa de totalidade à superfície da Terra. E isto resulta das características particulares de cada eclipse. Em contrapartida, um eclipse lunar pode ser observado toda a região da Terra que se encontra de noite nessa altura. A diferença resulta do facto de que a sombra que a Terra projeta sobre a Lua tem uma dimensão muito superior à sombra que a Lua projeta sobre a Terra. Para além de serem belos fenómenos naturais, o estudo dos eclipses solares permitiu-nos também aumentar o nosso conhecimento sobre o cosmos. Por exemplo, os registros de eclipses efetuados pelos babilónicos permitiram-nos determinar com grande precisão o período de rotação da Terra no passado. Foi ainda, no eclipse de 1868, que se observou pela primeira vez a assinatura espectral de um elemento químico até então desconhecido na superfície terrestre e que hoje sabemos ser o hélio. Os eclipses ainda nos permitiram verificar a teoria da relatividade geral de Einstein. Por último, refira-se como curiosidade que o primeiro filme científico português conhecido foi rodado em Ovar em 17 de abril de 1912, precisamente para filmar o eclipse solar ocorrido nesse ano. O Sol nasce. Fecha-se a cortina azul sobre o firmamento e começa mais um dia. A compreensão dos fenómenos que regulam o nosso dia-a-dia e as nossas concepções mais simples do tempo ditaram grande parte da evolução do nosso conhecimento. E o espetáculo ainda mal começou.